Olá, nono ano! Hoje nós trataremos sobre mais um tópico de coesão e coerência, que é o contra-argumento, no capítulo 21. Esse é um tema bastante importante no que diz respeito à produção de texto, principalmente quando se trata da elaboração de um texto dissertativo. Então, inicialmente aqui, nós temos um texto que serve de base, que também está lá no livro de vocês. Por que eu adoro ficção científica? Eu sempre gostei de sci-fi. Dizem que é coisa de nerd e eu nem sou nerd. Comecei lendo O Mochileiro das Galáxias e não parei mais. Contudo, preciso confessar que gosto mesmo é da forma interessante como os livros desse tipo envolvem viagens espaciais, engenharia genética, vida extraterrestre, viagem no tempo, robótica, tecnologias e essas coisas do futuro. Mas eu adoro. Seja em filmes ou seja nos livros, o sci-fi sempre tem umas perguntas que fazem a gente repensar nossas escolhas. Entretanto, as que eu acho mais significativas são as mais filosóficas, como: o que significa ser humano? Qual o nosso lugar no universo? Qual o potencial da ciência para o bem e para o mal? Como será o futuro? Tem como não gostar de ficção científica? Sci-fi é um convite para ativar a imaginação e sair do nosso mundinho. É por isso que eu adoro. Maria Teresa, nono ano C. Então, esse texto, ele serve de base para a nossa análise e, como vocês também já puderam visualizar, tem alguns conectivos que estão sinalizados no decorrer do texto. Contudo, mas, entretanto, que são palavras muito importantes na organização do texto. Então, aqui, o que nós podemos dizer sobre esse texto é de que a linguagem é fluente, ou seja, ela flui, não há problemas em relação ao vocabulário, nem também ele comete infrações em relação às convenções gramaticais. Só que o que nós temos aqui é uma dificuldade em relação ao contra-argumento, ou seja, a autora, a pessoa que escreveu esse texto, ela faz a introdução para inserir uma ideia oposta, mas ela não faz isso e acaba gerando então uma incoerência no texto. Quando se fala em contra-argumento, nós precisamos compreender que trata-se de uma estratégia de desenvolvimento que é bastante interessante na produção de um texto. Porque quando se formula uma ideia, é necessário que, de antemão, a gente já saiba quais argumentos que nós podemos utilizar para rejeitar essa ideia e é uma estratégia para valorizar o nosso ponto de vista, apresentar um argumento e também rebatê-lo no nosso texto. Então, é uma estratégia de desenvolvimento que é muito interessante, enriquece o texto, ou seja, você apresentar um ponto de vista e apresentar também contra-argumentos para rejeitar esse ponto de vista que foi apresentado. Então, aqui nós temos um esqueminha que nos ajuda a compreender essa estrutura contra-argumento. Então, é uma ideia oposta, ou seja, expressa uma oposição. Então, é necessário também atenção muito grande para que nós não entramos em contradição e necessário também apresentar elementos que de fato sejam opostos. Então, por que é tão importante? Porque eu disse antes que é uma estratégia que
enriquece o nosso texto. Por quê? Ele demonstra que a pessoa que produziu, que escreveu o texto, é capaz de entender ideias diferentes da sua e dialogar com essas ideias. Tem também referências que são variadas na formulação do ponto de vista e sabe avaliar um tema sob diversas perspectivas. Então, por essa razão é que nós podemos dizer que trata-se de uma importante estratégia na produção do texto. E o contra-argumento, ele tem base em ideias e não em fatos. E, assim, ninguém discute os temas desenvolvidos pela ficção científica que foram indicados no texto, que são as viagens espaciais, engenharia genética, a vida extraterrestre, viagem no tempo, a robótica, tecnologias, aspectos do futuro. E esses exemplos, eles são factuais e, de fato, as obras, elas trabalham sobre isso. Porém, nós temos leitores que poderiam se opor, ou seja, não compreender algumas afirmações, né? Não concordar com algumas afirmações, como o sci-fi é coisa de nerd, e o sci-fi sempre tem perguntas que fazem a gente repensar nossas escolhas, que o sci-fi é um convite para ativar a imaginação e sair do nosso mundinho. Então, essas são algumas das ideias que poderiam provocar uma certa oposição em relação, então, a elas, né, por parte do leitor. Os conectivos que são mais usados para inserir contra-argumentos são o contanto, contrariamente, contudo, embora, mas, mesmo que, pelo contrário, por mais que, por outro lado, porém, todavia, e inclusive alguns deles foram utilizados no decorrer do texto que serviu para a nossa base, para a nossa análise, porém, também como já foi falado, houve uma preparação para a inserção dessas ideias contrárias, porém elas não foram colocadas no texto. Então aqui nós temos o exercício 6 da página 114. Das frases a seguir, apenas uma utilizou um contra-argumento sem entrar em contradição. Identifique a frase correta e reescreva as outras, corrigindo a incoerência apresentada. A letra A. Muitas pessoas acreditam que sci-fi é coisa de nerd, mas só os apaixonados por tecnologia se deixam levar pelas teorias desses autores. Então, aqui nós temos que é uma incoerência que o nerd gosta de sci-fi e logo depois nega isso por meio da conjunção mas. Então, nem sempre, nem todas as pessoas que são consideradas nerds gostam de sci-fi. Então, poderíamos arrumar dessa forma. Muitas pessoas acreditam que sci-fi é coisa de nerd, pois só os apaixonados por tecnologia se deixam levar pelas teorias desses autores. Então, aqui nós poderíamos fazer com que o texto se tornasse mais relacionado, então, à coerência, que ele esteja coerente, esteja de acordo com aquilo que é o proposto. Na letra B, podemos afirmar que o sci-fi é reflexivo e controverso, menos alienado, uma vez que todas as suas previsões são pautadas no desenvolvimento potencial de toda a tecnologia que na realidade tem-se hoje. Então essa é uma construção, é uma estrutura que está adequada. Ela não possui incoerência na sua organização, na sua elaboração. Agora, a letra C. Ainda que extraterrestres e monstros desfigurados atuem nas obras de sci-fi,
os seres fictícios retratam consequências das escolhas e da ação humana na Terra. Então, o que nós poderíamos apontar aqui como incoerência, que extraterrestres não são oposição a seres fictícios, ou seja, não são opostos, mas sim exemplos dessa categoria. E, fazendo então a adequação, os seres fictícios que atuam nas obras de sci-fi, como extraterrestres e monstros desfigurados, retratam consequências das escolhas e da ação humana na Terra. Então, uma questão de adequação, e assim o texto torna-se coerente. As atividades relativas à aula de hoje, exercícios 1, 2 e 3 da página 111, o 4 da 112 e o 5 da 114. Por hoje é só e até a próxima aula.